Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os procedimentos de fiscalização direta na água tratada. Eu sou a Luísa Casti, sou engenheira ambiental e sanitarista e tenho 10 anos de atuação na área de regulação e fiscalização do saneamento básico. Bom, para a gente começar a falar sobre a fiscalização direta, é importante identificar quais são as etapas de distribuição da água tratada no sistema de abastecimento de água. Então, a gente tem as etapas de estação elevatória, que é o conjunto de bombas e acessórios que vão possibilitar a elevação da cota piezométrica da água. A etapa de adução de água tratada, que são as canalizações que conduzem água tratada para o sistema de distribuição. A gente tem a etapa de reservação, que é o armazenamento da água tratada e dispositivo de regularização de vazão e pressão. E a distribuição, né, que é o conjunto de tubulações e órgãos acessórios que distribuem água segura de forma contínua aos usuários, né, que é o consumidor final que se beneficia do serviço público de abastecimento de água. Então, aqui na imagem ao lado, a gente tem todos esses componentes, né, iniciando ali da captação, do manancial da captação e da estação de tratamento de água, que a gente acabou abordando numa outra aula. E agora, nessa aula, a gente vai focar, então, na parte de estação elevatória de água tratada, reservatório, adução, distribuição até as residências que vão consumir essa água. Então, começando pela estação elevatória de água tratada, quais são os aspectos que a gente precisa observar na fiscalização direta? São aspectos relativos à operação e manutenção, então, identificação das características técnicas, é importante a gente conhecer, né, quais as características técnicas de todo esse conjunto motobomba, a existência de uma identificação de sinalização desses equipamentos, qual que vai ser a conservação e a proteção desses equipamentos e das suas instalações acessórias, quais são as condições de acesso a essa unidade, questões de isolamento também e limpeza da própria área, questões relacionadas à manutenção do quadro de força e a verificação do funcionamento de sinalizadores das bombas, então, importante observar os aspectos aí do quadro de comando das bombas, e a existência também, né, de conjuntos motor-bomba reserva instalados em paralelo para um acionamento imediato, caso o conjunto principal ele tiver algum tipo de paralisação, é importante que o reserva ele esteja já instalado para poder ser acionado de imediato. Questões também de monitoramento remoto, né? Então, como que o prestador de serviço ele consegue identificar, né, dentro do sistema de abastecimento de água, essas unidades e se tem algum tipo de controle em relação à paralisação ou até acionamento das bombas. A próxima fase, então, é a adução da água tratada, né? E aí a gente tem aspectos de operação e manutenção para observar e também aspectos de controle de perdas. No quesito de operação e manutenção, né, é importante a gente conhecer todas as características técnicas dessas linhas de adução, né? Como que ocorre a acessibilidade ao longo da adutora para eventuais necessidades de manutenção e também manutenções dos próprios dispositivos acessórios, como que o prestador ele realiza essas inspeções periódicas e a manutenção preventiva, seja através aí de realização de descargas, né, de rede e também limpeza dos dispositivos. Se existe algum tipo de ocorrência de vazamento dentro dessas linhas de adução, como que ocorre o registro, então, desses vazamentos, qual que é a frequência dos vazamentos, se existe um tempo aí de reparo, se isso acaba impactando de alguma forma o abastecimento. E é importante também observar aí as questões de suprimento de materiais e equipamentos de forma rápida por uma manutenção, já que, né, paralisar uma estação, uma adução, uma linha de adução de água tratada pode aí gerar algum impacto para o abastecimento público. E aí, nesse sentido, é importante também observar questões relacionadas ao controle e combate às perdas, né? Então, como que o prestador ele tem dispositivos aí que vão fazer medição para permitir aí a avaliação e o controle tanto da vazão quanto das perdas, se o funcionamento é adequado desses dispositivos e se existe algum tipo de aferição da adutora por pitometria, e a existência de um controle do consumo operacional
utilizado para as descargas de rede, como que o processador ele controla esses volumes utilizados para as limpezas. Depois da adução, então, a gente tem a parte de reservação, né, que são os reservatórios aí que vão armazenar água tratada, e aí a gente tem também aspectos de operação, manutenção, limpeza e desinfecção e controle de perdas para observar dentro da fiscalização direta. Na operação e manutenção, né, vocês podem perceber que os itens a serem observados, eles são semelhantes, né, em todas as etapas, então, questões de identificação das características técnicas, né, qual que é o volume armazenado e tudo mais, condições de acesso, isolamento, limpeza, existência também de sinalização e de identificação de que aquilo ali é um reservatório de água tratada, como que está a conservação dessas unidades, se existe segurança e adequação técnica das instalações hidráulicas, tubulações e dispositivos, então, identificar né, o estado das tampas dos reservatórios, os tubos de descarga, se existe extravasor, como que ocorre a medição do nível do reservatório, se existe também algum tipo de monitoramento remoto desse nível, né, para saber a condição tanto do nível quanto de pressão também na rede. E importante observar também instalação de para-raio, de iluminação, se existem as escadas, né, que precisam ter essas gaiolas, para poder não ter nenhum tipo de risco aí quando for fazer algum tipo de manutenção, se existe guarda-corpo, enfim, todos esses aspectos aí de segurança também são importantes observar. Para a parte de limpeza e desinfecção, então é interessante observar a existência de algumas aberturas capazes de permitir contaminação, então se existe algum tipo de abertura dentro do reservatório, como que ocorre a limpeza, né, e a desinfecção desses reservatórios, então é importante que a cada 6 meses ou anualmente o prestador de serviço ele faça essa limpeza, né, e a desinfecção dessas unidades. E se existe algum tipo também de adição de agente desinfetante da água tratada para garantia dos níveis de cloro residual na rede de distribuição. Em relação aos aspectos de controle de perda, então, interessante observar se existem, né, tanto no dia aí da ação de fiscalização direta, se existe vazamentos ou extravasamentos, ou então se existe algum tipo de registro também dessas ocorrências para avaliar aí o tempo de frequência e a quantidade de volume também extravasado. Se existe algum tipo de acompanhamento e controle do nível do reservatório pelo prestador de serviço e a quantificação dos volumes utilizados na limpeza e na desinfecção também são importantes de caracterizar para realizar o controle de perdas. E aí, depois do reservatório, então, a gente tem os aspectos da rede de distribuição propriamente para observar, né? E aí a gente tem aspectos de operação e manutenção da rede, de continuidade e qualidade, de controle de pressão e de controle de perdas, que são necessários aí identificar dentro da fiscalização direta. Na operação e manutenção, é importante observar a atualização cadastral dessa rede de distribuição, se existe algum tipo de plano de manutenção preventivo e corretivo da rede de distribuição, como que estão as condições dos registros de manobra também dessa rede, e se existem pontos de descarga da rede e a frequência de uso desses dispositivos de descarga para poder verificar a integridade e a qualidade da água distribuída. E a gente tem aí o parâmetro de turbidez, que é bem importante de ser verificado para saber aí dessa questão da necessidade de descarga das redes. Em relação à continuidade e qualidade, então é interessante observar o controle diário dos níveis de cloro residual na rede, né, para garantir aí da desinfecção da água, né, e o consumo de acordo com os padrões de potabilidade. O atendimento, né, obviamente, a esses critérios de potabilidade e também o atendimento à frequência e às amostras que vão estar descritas dentro do plano de amostragem. E é importante identificar se existem interrupções, né, no abastecimento, quais as suas características, né, o motivo dessas interrupções, como que depois isso foi divulgado para a população e se foi disponibilizado também algum tipo de fornecimento alternativo, né? Lembrando que essas interrupções elas podem ser programadas, né? Ou então de algum fato extraordinário aí que possa acontecer e ter a necessidade de fazer interrupção do abastecimento. Em relação à parte do controle de rede, é importante observar o atendimento às pressões mínimas e máximas exigidas, né?
e também a existência de um monitoramento pelo prestador do controle dos níveis de pressão, mediante a setorização da rede, ou bombeamento direto, ou instalação de válvula redutora de pressão. Então, é importante observar esses aspectos aí para garantir, né, o fornecimento de água dentro das pressões mínimas e máximas exigidas. E, por fim, em relação ao controle de perdas, também é importante identificar a setorização da rede de distribuição, e que nessa setorização tenha dispositivos de macromedição e micromedição instalados. Também é importante verificar a quantidade de vazamentos na rede e também nos ramais de ligação. Então, como que o prestador ele registra essas demandas, né? Qual que é o tempo de resposta para também resolver essa demanda e se existe algum tipo de detecção desses problemas. E também no controle de perdas é interessante ver a correlação, né, entre a quantidade de vazamentos e os níveis de pressão observado para garantir aí o controle de pressão, o controle de perdas, a continuidade, né, no fornecimento de água e uma operação e manutenção adequada da rede de distribuição. E aí a gente tem também, né, a opção de, dentro da fiscalização direta, além de fazer todas essas aferições técnicas e operacionais, a gente também tem a opção de verificar a qualidade dessa água distribuída dentro da fiscalização direta, através, né, do apoio aí de um laboratório que vai realizar a coleta e análise laboratorial dos parâmetros físicos e químicos e biológicos, de acordo com a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, o objetivo de avaliar, né, a água distribuída é exatamente verificar, né, essa condição de fornecimento junto aos usuários, avaliar também a integridade do próprio sistema de distribuição, né, então se essa manutenção desse padrão de potabilidade ele é mantido ao longo do sistema de distribuição, inclusive em locais de ponta de rede, e também, né, tem o objetivo de orientar o prestador para a tomada de providências, se detectado algum problema, e propor medidas de prevenção relacionadas aí à manutenção do sistema de distribuição. E aí, né, como que ocorrem essas coletas, né? A gente pode fazer vários pontos da rede de distribuição de modo a abranger, né, de forma mais uniforme o sistema de abastecimento de água. E a gente tem como referência a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde ou alguma legislação do seu estado ou do seu município, né, que seja mais restritiva em relação ao padrão de potabilidade. Também vai ser uma referência de qualidade da água distribuída. E aí é importante a gente lembrar, né, que o prestador ele precisa garantir essa potabilidade até a chegada de água no hidrômetro dos usuários, né? Então, essa é a responsabilidade do prestador de serviço e a partir disso que a gente faz a fiscalização do usuário, do hidrômetro, né, para dentro da instalação predial do usuário, aí é uma responsabilidade do usuário que também precisa garantir, né, esse nível de qualidade através de uma instalação predial adequada, de um armazenamento através de uma cisterna, um reservatório interno também adequado, com limpeza adequada, para daí sim conseguir ter um consumo também adequado. E aí, com isso, encerro a aula de hoje deixando algumas referências e agradeço a atenção de vocês.